Olá! No vídeo de hoje, nós vamos continuar o estudo de operadores lineares envolvendo espaços com produto interno. E nesse contexto, um operador bem importante que vai desempenhar um papel fundamental em algumas questões é o operador adjunto. Vou começar aqui falando qual que vai ser o nosso contexto. Nós vamos sempre considerar V um K-espaço onde K pode ser real ou complexo, com produto interno, e vamos estudar operadores lineares nesses tipos de espaços. A principal pergunta que nós estamos interessados em responder é essa que está destacada aqui. Será em que condições que existe uma base ortonormal de V formada por autovetores de T? Quando a gente estudou diagonalização, a gente respondeu quando que existe uma base formada por autovetores. Lá no caso, estávamos estudando operadores lineares sem necessariamente o espaço ter produto interno, ele não era considerado. Então, a gente só se perguntava quando que existe uma base formada por autovetores, que é o caso do operador ser diagonalizável. Agora aqui, a gente está perguntando um pouco a mais. A gente quer saber quando que existe uma base ortonormal de autovetores. Então, é mais do que ser diagonalizável, mas ser diagonalizável por uma base ortonormal. O objetivo agora dos próximos vídeos é dar condições necessárias e suficientes para responder essa pergunta aqui, caracterizar quando é que existe ou não base ortonormal de autovetores. Então, para isso, a gente vai precisar desse operador que está definido aqui, que é o operador adjunto. Eu não vou ficar repetindo toda vez que eu não falar, eu estou considerando esse contexto. T é um operador, V é um K-espaço vetorial com produto interno. O operador adjunto de T, que vai ser denotado por T estrela, também vai de V em V, e é um operador, se existir, que satisfaz essa relação. Produto interno de T de U com V é igual a de U com T estrela de V para todos os vetores no espaço. E aí esse é chamado de operador adjunto de T. Aqui é importante enfatizar que esse operador depende do produto interno que está sendo considerado no espaço, porque ele precisa satisfazer essa relação que envolve o produto interno. E um operador pode ser adjunto em relação a um produto interno, mas se eu trocar o produto interno, não ser mais o operador adjunto, vai mudar. E um outro comentário, é possível, se eu quisesse estudar transformações lineares de U para V com espaços distintos, ambos com produto interno, eu poderia definir também o T estrela, no caso aqui ele seria de V para U, através da mesma relação, só que aqui considerando U em U e V em V. Vejam que faz sentido aí, aqui no caso seria o produto interno de V e aqui seria o produto interno de U. Mas eu posso definir também o operador adjunto nesse contexto. É que no nosso caso a gente vai estar mais interessado em trabalhar com um operador linear. Portanto, eu nem vou chamar atenção nesse caso, só fica a curiosidade que é possível definir também. O primeiro teorema relativo ao operador adjunto é esse que diz que se a dimensão de V for finita, então existe e é único o operador T estrela que satisfaz isso, que é o operador adjunto. Vamos ver a ideia aqui da demonstração, até porque ela vai fornecer para a gente uma fórmula para descrever quem seria esse operador T estrela. Para começar, eu vou fixar B, uma base de V, que precisa ser pelo menos ortogonal. Eu pego uma base ortogonal de V, e aí dado um vetor U qualquer em V, ele se escreve como combinação linear dessa base. Então, ele é um αj, vj de 1 a n. Só que a gente consegue descrever esses αj em função da base e do produto interno do espaço, quando a base é ortogonal. Por quê?
observem o seguinte, se eu fizer produto interno de U com algum dos VK da base, o que vai acontecer? Quando eu substituir pela combinação linear desses vetores da base, eu posso usar a propriedade de produto interno, que diz isso daqui, eu posso separar a soma e também tirar o escalar para fora do produto interno. Então, isso aqui vai ficar, na verdade, algo dessa forma. Só que agora eu vou usar que a base é ortogonal. Se ela é ortogonal, isso daqui é zero para todo J diferente de K. Então, vai sobrar o quê? Só vai sobrar o caso J igual a K. Então, vai ficar alfa K, VK, VK. Que é a mesma coisa que alfa K, norma de VK ao quadrado. Então, daqui eu tiro que esse escalar que aparece aqui, isso aqui me implica que o alfa K ele tem que ser o produto interno de U com VK dividido pela norma de VK ao quadrado. Ou seja, eu consigo escrever U da seguinte maneira. Somatória, no lugar dos escalares vai ficar produto interno de U com VJ dividido por norma de VJ ao quadrado, isso multiplica VJ. Se a base fosse ortonormal, a diferença é que essas normas aqui nos denominadores seriam todas iguais a 1, então simplificaria um pouquinho essa expressão. Mas beleza. Agora, usando essa descrição do vetor U, vamos substituir aqui no lugar de U, usar que o T é linear. Quando eu colocar T de U aqui, vai ficar a mesma coisa que a combinação linear dos T's de VJ, porque eu posso separar a soma e posso tirar os escalares para fora de T. Fazendo isso, separando aqui a soma no produto interno, eu vou ficar com algo da seguinte forma. O produto interno de T de U com V, depois que eu faço essa substituição e abro aqui o produto interno, eu vou ficar com somatória U VJ, norma de VJ ao quadrado, e multiplico o produto interno de T de VJ com V. Só que eu quero reescrever isso como o produto interno de U com alguma outra coisa. Se eu conseguir fazer isso, essa alguma outra coisa vai ser o que eu vou definir como T estrela de V. Então, observem que o U está aparecendo aqui. E aqui eu tenho uma soma. Só que soma eu posso passar para dentro de qualquer uma das entradas aqui do produto interno. Eu vou escolher passar para a segunda entrada, essa aqui que envolve o VJ. E escalar eu também posso passar, com a diferença que um escalar, se eu tiver num espaço complexo, ele entra e sai da segunda entrada do produto interno usando um conjugado complexo. Então, fazendo isso, eu consigo reescrever isso tudo que está aqui da seguinte maneira. Somatória J de 1 até N T VJ V conjugado, que é o escalar que eu estou passando aqui para a segunda coordenada. Esse escalar norma de VJ ao quadrado, eu também estou passando ele para dentro, só que norma é sempre real, mesmo que o espaço é complexo, então não preciso colocar conjugado aqui. E isso tudo multiplica o VJ. Então, eu reescrevi esse produto interno como um U com alguma outra coisa. Isso aqui vai ser o que eu vou definir como T estrela de V. A ideia para demonstrar é essa. Você define dessa maneira e aí depois tem que demonstrar que isso daqui vira uma transformação linear e que ela é a única que satisfaz isso. Agora, essa parte é mais operacional, então vou deixar como exercício. O importante aqui era dar a ideia de como a gente obtém essa fórmula, e isso está resumido aqui no próximo slide.
Esse corolário, na verdade, é um corolário da demonstração. Ele diz, se eu tiver uma base ortogonal de V, então o adjunto ele é dado por essa expressão aqui. Aqui, esse conjugado, se eu quiser, eu posso inverter a ordem e retiro o conjugado, que é assim que a gente inverte a ordem quando a gente está com espaços complexos. Produto interno de U com V é o V com U conjugado. No caso real, o conjugado é ele mesmo, então nem preciso me preocupar com isso. Mas na dúvida, considera o conjugado para garantir que você está englobando todos os casos, inclusive complexo. E caso a base seja ortonormal, então além de ortogonal, os vetores têm norma 1, então essa fórmula fica um pouquinho mais simples, porque esses denominadores ficam todos iguais a 1. Então aí está aqui a expressão. Através desse teorema, a gente garante que todo espaço de dimensão finita, um operador vai ter operador adjunto e ele é único. Em casos de dimensão infinita, se existir o adjunto, tem como demonstrar que ele é único, usando a mesma ideia para o caso de dimensão finita. Porém, nem todos os operadores em espaços de dimensão infinita vão possuir adjunto. Aí o problema vai estar na existência. Eu coloquei aqui um primeiro exemplo de um operador linear em R2 para determinar o adjunto. Então, só lembrando, quando não fala nada sobre o produto interno em Rn ou Cn, nós vamos considerar o produto interno canônico. Então, neste caso, a gente pode calcular de várias formas esse operador adjunto. A primeira seria pela própria definição. O que seria a definição? Eu tenho que pegar um vetor genérico U, que é que eu vou chamar de xy, um vetor genérico V, que aqui eu vou chamar de AB, e eu tenho que ver quem que é o operador que vai satisfazer que isso é igual a xy com t estrela de AB. Ou seja, eu preciso reescrever isso como sendo o produto interno de xy com alguém. Vamos fazer dessa forma para vocês verificarem. Então, a gente substitui t de xy, que está descrito aqui, e faz o produto interno com AB. Então, vai ficar 2ya mais x menos yb. Só que eu quero escrever como produto interno de xy com alguma coisa. Então, vou apagar essa parte aqui para eu continuar. Eu quero escrever como xy produto interno com outra coisa. Então, o que multiplica o x? No caso aqui é só o b. E o que multiplica o y? É 2a menos b. Então, isso aqui é a mesma coisa que o produto interno de xy com b, 2a menos b. Agora, basta eu definir isso aqui como sendo o t estrela de AB, que vai ser o operador que satisfaz essa relação para todos os vetores, dado que eu estou trabalhando com vetores genéricos. Portanto, t estrela, agora se eu quiser escrever em função de xy, vai ser o operador que leva o xy no y 2x menos y. Está aqui descrito o operador adjunto. Uma outra maneira, usando a fórmula anterior, essa aqui, é a seguinte. Considera a base canônica, porque eu sei que a base canônica é ortonormal no produto interno canônico. Então, eu posso usar aquela fórmula. T estrela de xy vai ser somatório j de 1 até 2, produto escalar xy com t de EJ, que multiplica EJ. E aí, substituindo, vamos ver aqui. Então, tenho duas parcelas. A primeira é o produto interno de xy com t de E1. Quem que é o t de E1? O E1 é 1, 0. Vai dar 0, 1. Isso aqui multiplica E1 mais
o produto escalar de xy com o t de E2, que é o 0, 1. Vai dar 2 menos 1. E aí, isso aqui, então, vai ficar y, esse produto interno, é o que aparece na primeira coordenada. E esse produto interno dá 2x menos y, é o que aparece aqui, multiplique 2. Na segunda coordenada. Então, tá aqui descrito através da fórmula. Coincidiu, e tem que coincidir mesmo. O adjunto é único, independente da maneira que você for calcular ele, tem que chegar na mesma resposta. Aqui tem mais um exemplo, agora com espaço complexo, C2. Não falou nada sobre o produto interno, eu considero o usual. E vamos descrever quem que é o T estrela. Aqui eu já vou fazer direto pela fórmula. Se eu tomo a base canônica, ela também é ortonormal no produto interno canônico de C2. Então, eu posso usar ela para descrever através daquela fórmula. Vai ficar somatório de 1 até 2, produto interno de um vetor genérico com o T do EJ. Aqui, no caso complexo, faz muita diferença a ordem que você coloca aqui. Vamos relembrar lá na fórmula. Ou eu coloco desta forma, V com TVJ, ou TVJ com V conjugado. Então, tem que memorizar aqui na ordem certa. Tá? Isso multiplica EJ. Então, substituindo, a primeira parcela é xy com T do E1. E1 é 1, 0. Então, vai ficar 1, 2i. Isso multiplica E1. Mais xy, multiplica o T do E2. E2 é o 0, 1. Vai ficar i menos 1. Agora, calculando aqui, quem que é o produto interno canônico? É a primeira aqui, que multiplica o conjugado dessa primeira entrada, mais y, e multiplica o conjugado de 2i. Isso aqui tudo vai multiplicar o E1, mais x vezes i barra, mais y menos 1 barra, multiplica o E2. Conjugados de números reais são eles mesmos. Então, vai ficar x, e aqui vai ficar menos 2i y. Multiplique E1, mais, aqui vai ficar menos i x, menos y, multiplique E2. Ou seja, o T estrela de xy é x menos 2i y, menos ix menos y. Beleza, agora seguindo aqui, a próxima propriedade relacionada ao operador adjunto vai dar para a gente uma descrição da matriz do operador adjunto em função da matriz de T. Só que, nesse caso, só vai funcionar se a base B for ortonormal. Se isso acontecer, então a matriz do adjunto vai ser igual à transposta conjugada da matriz de T. Esse conjugado tem a ver com o conjugado complexo, que é feito em cada entrada da matriz, e caso seja um espaço real, então isso aqui não faz diferença, ficaria a transposta da matriz de T. Vamos passar aqui uma ideia da demonstração. Então, descrevendo a base B, vou chamar de V1 até Vn, o que acontece com a matriz de T? Ela é definida, em cada coluna é o T do VJ, no caso aqui na primeira é o T do V1, as coordenadas em relação a B, isso aqui é a primeira coluna. E assim vai. Agora, o que acontece se a gente olhar para o produto interno de T de um VJ com um VI, onde esses V são aqui dessa base ortonormal. Como a base ortonormal, é a mesma coisa que eu fazer o produto interno das coordenadas desses vetores em relação à base B.
aqui já vira o produto interno canônico de Kn. Ou seja, se eu chamar aqui de A e J as entradas dessa matriz, esse vetor aqui, ele é exatamente a coluna J da matriz. Ele é o vetor A1J, A2J, por aí vai, ANJ. E esse vetor, como é em relação à base B que contém ele vai ser escrito como 0 vezes quase todos os vetores, exceto ele mesmo que aparece com o escalar 1. Ou seja, as coordenadas dele vai ser exatamente o vetor EI da base canônica. E aí, ao efetuar esse produto escalar, eu vou ficar exatamente com a entrada IJ. Então, se eu fizer o produto interno TVJ com VI, eu vou ficar com a entrada IJ dessa matriz aqui. Por outro lado, eu consigo descrever o T estrela de VJ através daquela fórmula, já que essa base é ortonormal, produto interno T de VI com VJ conjugado, que multiplica VI para ir variando de 1 até N. Ou seja, a partir daqui eu descrevo quem que é o T estrela de um VJ na base B. Base B é essa aqui dos vetores V's. Esse aqui é o vetor que tem como coordenadas esses escalares aqui que aparecem. Vai ser TV1 com VJ conjugado aqui na primeira coordenada, até TVN VJ conjugado. Então, quem que é a entrada IJ da matriz de T estrela na base B? IJ. Essa aqui é a coluna J. Então, a entrada I vai ser o elemento TVI VJ conjugado. Agora, compara isso com isso daqui. Um é obtido a partir do outro, trocando o I e o J de posição, ou seja, fazendo a transposta da matriz e colocando um conjugado em todas as entradas. Daí segue essa relação aqui. Agora aqui tem mais um exemplo. Estou considerando o espaço P1, polinômios de grau até 1, com esse produto interno aqui. E é dado esse operador linear, pede o T estrela. Vamos fazer utilizando a matriz para exemplificar o resultado anterior. Só que aqui eu coloquei esse exemplo justamente para chamar a atenção que a gente precisa sempre prestar atenção na base que a gente vai considerar. Por exemplo, aqui, se eu pegasse a base canônica, essa base, vamos verificar se ela é ortonormal. O que é o produto interno de 1 com x? Vai ser 1 vezes x, a integral disso, que dá x² sobre 2 de 0 a 1, dá meio. É diferente de 0. Então, ela já não é nem ortogonal, quanto mais ortonormal. Ortogonalizando ela, eu posso considerar o primeiro vetor como sendo 1 mesmo e procurar quem que é um segundo polinômio, um a mais bx, tal que o produto interno com 1 vai dar 0. E aí, por exemplo, vocês encontram que 1 menos 2x satisfaz que o produto interno dá 0. Então, esse daqui já seria uma base ortogonal. Mas para usar o resultado anterior, eu preciso de uma ortonormal. Então, eu preciso, além de tudo, normalizar esses vetores. O 1, se eu calcular a norma dele, que é o produto interno dele com ele mesmo, já vai dar 1. Então, ele já é ortonormal. Agora, esse aqui não é. Vou deixar como exercício para vocês verificarem que a norma desse vetor é 1 dividido por raiz de 3. Então, para que fique de norma 1, eu preciso multiplicar pelo inverso da sua norma. Então, eu vou ficar com o polinômio raiz de 3 menos 2 raiz de 3x. Essa aqui é base ortonormal. Agora sim, se eu tenho uma base ortonormal,
eu consigo calcular a matriz de T estrela nessa base em função da matriz de T. Então, em primeiro lugar, vamos encontrar quem que é a matriz de T nesta base. Eu preciso calcular o T desses dois vetores e escrever em função dessa base. Vamos ver o primeiro. T do 1. T do 1 é o 1 mais 0x, vai dar x. Como é que eu escrevo em função dessa base aqui? Eu vou precisar que menos 1 dividido por 2 raiz de 3 multiplique o segundo polinômio, para poder, quando eu multiplicar, aparecer 1 vezes x, já que esse primeiro não tem o termo que multiplica x, então obrigatoriamente vai vir daqui. E depois eu preciso ajeitar para que zere o termo constante. Daqui está aparecendo menos meio, então eu tenho que colocar meio vezes 1. Dessa forma eu fico com a igualdade. Portanto, as coordenadas do t de 1 vai ser meio, e aqui menos 1 dividido por 2 raiz de 3. Agora eu preciso calcular o t do segundo vetor. Raiz de 3 menos 2 raiz de 3x. Pela definição de t, isso daqui vai dar menos 2 raiz de 3 mais raiz de 3x. Só que agora eu preciso escrever ele em função desta base aqui, que multiplica x é raiz de 3. Então, tem que fazer aparecer raiz de 3, portanto, eu vou ter o escalar menos meio que multiplica o segundo vetor da base. Que aí, quando eu multiplicar, vai sobrar raiz de 3x. E agora eu só preciso ajeitar para restar o menos 2 raiz de 3 quando eu multiplicar por 1 aqui. Daqui já está aparecendo menos raiz de 3 sobre 2. Está faltando um menos 3 raiz de 3 sobre 2. Porque aí quando eu somar, vai ficar menos 4 sobre 2, que é 2 raiz de 3. E aí vai dar certo. Então, aqui aparece menos 3 raiz de 3 sobre 2 e aqui menos meio. Aí tá aqui a matriz de T numa base ortonormal. Portanto, a matriz de 3 estrela vai ser a transposta conjugada. No caso aqui eu estou no espaço real, então basta tomar a transposta, que vai ser meio menos meio. E inverte aqui a menos 3 raiz de 3 sobre 2, menos 1 dividido por 2 raiz de 3. Determinei a matriz de T estrela numa base, está unicamente determinada quem que é T estrela. Se eu quisesse, a partir daqui, eu poderia descrever explicitamente quem que é o T estrela de um polinômio A mais BX. Mas não vou fazer essa conta aqui. Se eu dei a matriz, está determinado quem que é o operador. Agora aqui tem uma propriedade que vale para espaços mesmos de dimensão infinita, por isso que é colocado nas hipóteses que esses operadores admitem adjuntos. Se eu já estivesse supondo espaço de dimensão finita, eu nem precisaria colocar, seria automático que admite adjunto. Mas como pode valer para dimensão infinita, então, dados dois operadores ST, que admitem adjuntos, e um escalar qualquer, a gente tem como determinar e garantir a existência de adjuntos desses outros operadores aqui, que eu obtenho em função de ST. Então, por exemplo, o da soma. Vou demonstrar o caso da soma, os outros vão seguir ideias parecidas. Então, como é que eu demonstro? Eu pego dois vetores quaisquer, e eu vou usar a definição, né? Então, por exemplo, o T admite adjunto significa que existe um operador T estrela, tal que T de UV é igual a U T estrela de V, para todos o IV. Mesma coisa para o S. Agora eu vou fazer uma continha aqui com a soma. Eu quero descrever S mais T de U, produto interno com V, e descrever quem que é o adjunto desse operador soma. Só que eu vou usar o que eu já tenho. Primeiro, o que é a definição
de S mais T aplicado em U. É S de U mais T de U. Depois, eu posso separar a soma aqui no produto interno. Isso vai ficar S de U com V mais T de U com V. Agora, eu vou usar que S e T possuem adjunto e a propriedade relacionada a isso. Então, no caso, esse primeiro eu posso escrever como U S estrela de V, mais o segundo vai ficar U T estrela de V. E agora, eu posso, como aqui a primeira coordenada é igual, juntar a soma na segunda coordenada e ficar com S estrela mais T estrela de V. Só que isso é exatamente a definição de S estrela mais T estrela aplicado em V. Como isso vale para todos U e V, então eu acabei de demonstrar que o adjunto dessa soma existe e é dado pela soma dos adjuntos. É o que está dizendo essa primeira propriedade aqui. A segunda, só tem que tomar um cuidado, que quando eu multiplicar um escalar por um operador, o adjunto vai aparecer o conjugado desse escalar. Isso tem a ver que quando eu for passar o escalar para a segunda entrada do produto interno, eu vou ter que colocar um conjugado, a menos que eu esteja num espaço real, aí fica o próprio escalar. O adjunto da composta, eu vou precisar inverter a ordem. O adjunto de T bola S vai ficar o adjunto de S bola o adjunto de T. E o adjunto do adjunto é o próprio operador. Então, o resto deixo como exercício para vocês verificarem. Todos seguem a mesma ideia, que é demonstrar usando a definição mesmo e trabalhar com ela para fazer aparecer o operador que tem que ser o adjunto. E por último, eu vou colocar aqui a definição de operador unitário e comentar como que ele se relaciona com isometrias, que a gente viu em outro vídeo. A definição de um operador ser unitário é que ele admite o adjunto e satisfaz essa relação. Ou seja, ele admite o adjunto e o adjunto é igual ao inverso de T. Então, em particular, o T tem que ser inversível, tem que ser um isomorfismo. Aí temos essa primeira proposição, T é unitário, se e somente se T é uma isometria, ou se e somente se T preserva produto interno, além de ser isomorfismo, claro, ou, em outras palavras, é um isomorfismo entre espaços com produto interno. Isso aqui tem como demonstrar simplesmente usando a definição mesmo. No caso aqui, a gente parte desse produto interno, e aí, por exemplo, se a gente assumir que é isomorfismo entre espaços com produto interno, então a gente pode reescrever isso como sendo T bola T a menos 1 de V, aí usa que preserva o produto interno, então isso daqui fica U com T menos 1 de V. Se isso vale para todos o IV, esse aqui tem que ser o T estrela. Então, aqui meio que eu demonstrei a volta. Se é um isomorfismo entre espaço com produto interno, então é unitário. E usando uma ideia parecida, você demonstra a ida também. Agora, esse corolário é no caso que a dimensão de V é finita. A gente sempre fala de matriz de operador quando está trabalhando com espaço de dimensão finita. Então, dado uma base ortonormal, o T é unitário se e somente se a matriz de T nessa base é unitária. E isso aqui segue do fato que a matriz de T estrela, na base B, vai ser a matriz transposta conjugada. Então, por exemplo, se o T é unitário, isso daqui é a mesma coisa que a matriz de T a menos 1. Só que a matriz de T a menos 1 é a mesma coisa que o inverso da matriz de T. Ou seja, eu estou dizendo que a matriz de T é inversível e a inversa dela é a transposta conjugada. Isso aqui é exatamente a definição de matriz unitária ou, no caso real, ortogonal. E a volta, mesma ideia, é só usar essa relação aqui, que a matriz do adjunto numa base ortonormal é a transposta conjugada, você consegue demonstrar a ida e a volta desse corolário. Então é isso por hoje.
Obrigada pela atenção, bons estudos.